Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É difícil, Jurandir, você suportar seu neto? Nem um pouquinho. É um prazer, né? Ele está ali com o neto no colo, sentadinho de perna cruzada, sacudindo os pés e tocando no bumbumzinho dele com todo o afeto de avô. O amor tem esse poder de suportabilidade. Suportai-vos uns aos outros em amor. E perdoai-vos uns aos outros, assim também, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Suportar é colocar sobre os ombros, carregar. Às vezes a gente não suporta o peso, mas Sadhu Sundar Singh, que foi um místico. O místico é aquele que vê de perto, ou enxerga no escuro, ou aquele que tem uma visibilidade de miopia. É o que vê além das coisas. Então veja bem, ele disse que estava subindo uma montanha lá no Tibete, eram acho que 3 ou 4 irmãos, e caía gelo, caía neve, e um irmão caiu, e Sadhu Sundar Singh pôs aquele irmão nas costas, e começou a subir. Os outros dois estavam andando, um deles caiu. E o Sadhu disse para o outro: pega esse que caiu e vamos subir. E ele disse: eu não estou dando conta de mim, vou agora carregar ele. E o Sadhu então continuou subindo com o homem às costas. Lá adiante tinha um abrigo. Ele entrou no abrigo com aquele irmão e permaneceu ali durante a noite. E o outro irmão não chegou lá. Ele não chegou mais lá. Os dois morreram, congelados. Por que o Sadhu não morreu? Porque ao fazer o esforço para levar o outro, ele produzia mais energia, e o outro transmitia calor para ele, e os dois iam se trocando no calor. Ele teve condições de chegar lá. Quando a Bíblia usa suportai-vos uns aos outros em amor, nem sempre é fácil carregar o outro. Sim. É difícil. O outro dá problema, eu tenho problema, nós andarmos juntos, é difícil.
Mas é este o projeto de Deus, de suportar um ao outro em amor. E depois perdoar. E nós vimos domingo passado, nesse processo do perdão, de estudar o que é o perdão. Primeira coisa que eu preciso é me perdoar. Você já tem se perdoado? Nós começamos a verificar a descendência de Caim e a descendência dos filhos de Deus. Não sei se vocês se lembram que nós passamos aqui pela descendência de Caim. Adão teve 3 filhos homens catalogados. Não que ele só tenha tido 3 filhos homens. Diz a tradição que Adão teve 133 filhos. Nossa. Com Eva. Diz a tradição. Eu não posso contar e ninguém sabe. Isso é tradição, é tradição. Alguém diz que foi um erro no 133, sendo apenas 33. Não sei, eu sei que ele teve muitos filhos. Ele tinha 130 anos quando teve o 3º filho nominado. E depois ele viveu mais tempo, e a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. E ele viveu 930 anos. Alguém pergunta, os anos eram iguais aos nossos? Tem uma discussão. A discussão é que poderia ser o ano lunar. O ano lunar tem um mês a menos. Faz diferença? Muito pouco. Muito pouco. Em vez de ser 365, seriam aí 330. É muito pouca coisa para a gente discutir o assunto. O fato é que ele viveu bastante. E a palavra vida, ligada à expressão da vida de uma pessoa, só tem essa ligação a Adão e Noé. Só Adão e Noé são portadores de vida geradora de vida. Adão, por ser o modelo da criação, e Noé, por ser o restaurador do novo projeto de Deus, gerando vida, continuando vida. Adão teve então os 2 primeiros filhos logo que ele saiu do Éden. Alguém me perguntou domingo passado, com quem a mulher de Caim casou? Essa é uma pergunta bem antiga e foi usada pelos gnósticos. Eles são os criadores de caso com esse assunto, para dizer que nós temos uma geração de muitas descendências. Basta estudar os conceitos modernos da engenharia genética para ver que o ser humano descende de uma Eva limitada. Nós não temos muitas expressões. Os macacos têm muito mais expressões de proliferação de matrizes do que o homem tem. Paulo disse que de um só Deus fez todas as gerações dos homens. Cor da pele, puxado de olho, isso tudo é questão de cruzamento. Nós sabemos que em pouco tempo os cruzamentos e as temperaturas do planeta e lugares com mais sol, menos sol, alimentação e coisa mais, modifica uma porção de coisas relacionadas ao ser humano.
Mas ele teve esses 2 primeiros filhos que são tipológicos de atitudes. Caim é o símbolo da humanidade. Hoje de manhã nós falamos aqui numa correção de um texto de Cântico, que ele nos ajuda e sempre nos ajudará, que Deus não ajuda ninguém. Ajudar é colocar Deus no lugar de secundário, num lugar de subalterno, de coadjuvante, e Deus não é coadjuvante, ele é o principal. Caim é exatamente isto, é aquele que quer possuir a capacidade para governar as coisas, ele, o ser humano. Com quem ele casou? Com uma das irmãs. E não havia problema nenhum. A gente faz até hoje cruzamento de irmão com irmão em reino animal, dá muito certo. Agora, se isso perdurar por muito tempo, isso pode ter degenerações grandes. Só que nós temos que entender que a terra antes do dilúvio tinha outra conotação, que é bem diferente da que hoje nós temos. E das influências que nós temos hoje, que são bem diferentes. Primeiro que o tempo de vida passou a ser diferente. O eixo da terra mudou. E a terra passou a ter, eu estou falando de Bíblia. Volto a dizer, eu não sou antropólogo, eu não sou geólogo, eu não sou biólogo, não entendo dessas coisas e prefiro entender que Bíblia é Bíblia. Diz, mas você tem uma mente quadrada? Tenho, mas prefiro ficar nesse terreno. Eu vou fazer uma pergunta: por que que os cientistas, ou melhor, por que que os poderes do mundo não querem que se descubra a Arca de Noé que está no Ararat? Por quê? Por que que a organização do Rockefeller não permite que a Arca de Noé seja investigada? Porque ela é um testemunho vivo, presente. E todos que abriram a boca, por quê? Então eu fico com a Bíblia. Eu não discuto teoria A, B, C. Para mim, lá nos protocolos dos sábios de Sião, uma das coisas deles dizem assim: vamos colocar teorias nefastas para que os jovens se percam nessas teorias que nunca podem ser comprovadas. Darwin está aí agora na televisão, 200 anos de Darwin, só que ninguém conta que Darwin, antes de morrer, dizia para Lady Hope era uma amiga pessoal de Darwin que pregava o evangelho para a criadagem de Darwin, e ele dizia: Lady Hope, fala bem alto do evangelho para eu escutar, para ver se você não está pregando de modo errado. Isto não interessa aos evolucionistas e a todos os ateístas anticristo. Assim como não interessa dizer que Frederico Nietzsche, antes de morrer, disse: ó Nazareno, venceste. Eu escrevi o anticristo, mas tu és o Cristo e tu venceste. Não interessa. Não interessa por quê? Porque as doutrinas do mundo são as doutrinas da desintegração das pessoas e da antifé, e colocar dúvida para que nós não tenhamos firmeza, não tenhamos onde colocar os nossos pés. Então nós vemos que
Caim é o esforço, é o tutano, é o cansaço, é aquela que quer conquistar a aceitação por meio dos seus méritos. Isto é Caim. E a doutrina de Caim é o humanismo. É a teoria do poder religioso, do mérito, que contraria totalmente a graça de Deus que nos aceita incondicionalmente em Cristo. Abel, o segundo, é um fruto do sopro. Abel significa isto, soprado, apareceu pelo sopro, não apareceu pelo esforço. Caim é adquirir, com a ajuda de Deus, um varão. Isso significa Caim. E Abel, Eva deu à luz a Abel, ele apareceu. Foi um presente que Deus trouxe. Os dois viveram juntos, e de repente trazem uma oferta ao Senhor. A oferta de Caim é a oferta do esforço, do trabalho. Deus aceita Abel e a sua oferta, porque a oferta de Abel era uma oferta que vinha debaixo da fé. Diz que Abel, pela fé, ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Por que ele ofereceu melhor sacrifício do que Caim? Por que foi pela fé? Porque era baseado na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se foi pela fé que Abel deu, é porque ele ouviu e ele seguiu o modelo de Deus que os seus pais passaram para ele. Mas Caim não. Trouxe uma oferta, e Caim, por causa disso, matou o irmão e foi para a terra de Nod, e lá construiu uma cidade, a cidade da proteção do homem, e teve aqueles filhos todos, e começou com Enoque, que significa o consagrado, aquele que é dedicado, pôs o nome da cidade. Depois ele teve o Irade, que é o que foge da presença de Deus. Depois ele teve Meujael, o ferido por Deus. Depois ele teve Metusael, aquele que quer ser Deus. Depois ele teve Lameque, o que quer ser poderoso, o que é poderoso. E o Lameque teve o Tubal-Caíme, que é o retorno ao projeto de Caim. É o projeto do humanismo. No Lameque nós vimos que quando ele casou com duas moças, duas mulheres, a Ada e a Zilpa, ele teve dois filhos, perdão, a Ada e Zilá. Teve dois filhos, e os filhos, as duas mulheres, ele cometeu a primeira bigamia, e ele matou um rapaz, porque ele feriu, e matou um outro porque pisou no seu pé. E a partir desse momento, se em Caim a vingança era de 7 gerações, a vingança agora de Lameque, ele disse: se para Caim é 7, para mim é 70 vezes 7. Este foi o número que Jesus pegou para usar como parâmetro de perdão. Se na humanidade, se no caminho do homem, o perdão é do 7, no caminho da graça é pelo menos 70 vezes 7 de perdão pela mesma falta. Aí nós começamos a verificar que o caminho do perdão é o caminho que vai nos esvaziar. Adão teve então os 2 primeiros filhos,
e o filho segundo morre. O segundo, primeiro e segundo, eles são sempre tipológicos. O primeiro representa a natureza e a posição de Adão. E o segundo representa aquele que viria substituir Adão. Porque Deus só tem dois homens com quem ele trata: Adão e Jesus. O segundo, sempre ele é humilhado e quebrado e morto e desprezado. O primeiro é arrogante. Então Caim é o arrogante que mata o Abel. Adão é o arrogante que leva à morte de Jesus, o Cristo. Ismael é o arrogante que zomba de Isaac. Esaú é o arrogante que persegue o irmão Jacó. Saul, já no reino, Saul é o arrogante que persegue o genro Davi, que é o tipo de Cristo. O irmão mais velho da parábola do pródigo é o arrogante que não aceita o gracioso. E por aí você vai vendo essas sempre o segundo. Mas este segundo, no caso do primeiro tipo, Abel, morre. E tem que aparecer um para o lugar de Abel. Quem que aparece? Sete. O que significa sete? Ressarcimento. Sete é a compensação pela morte. Ou seja, ele é o símbolo da ressurreição. Se morre um, tem que aparecer o outro. E o outro é o símbolo da vida dos filhos de Deus. Este sete é muito importante, porque ele aparece e ele tem um filho. E o filho dele tem o sentido de individualidade como homem. Adão é um homem coletivo. Mas o filho de Sete é Enos, que significa homem, homem singular, homem pessoal, homem aquele que é a encarnação da humanidade que vai assumir o preço do pecado. Nesse momento do nascimento de Enos, os filhos de Adão começaram a invocar o nome do Senhor. 130 anos para nascer Sete, depois mais 105 anos, 235 anos para começar a invocar o nome do Senhor. E todo que invoca o nome do Senhor será salvo. Depois o Enos teve um filho que pôs o nome de Cainã. Este é a possessão dos filhos de Deus. Depois ele teve um filho que chamou-se Maalalel. Esse Maalalel significa o louvor a Deus. E ele tem um filho chamado Jared. E o Jared significa descida. Jared é para descer. Esse que é Jared produz um filho chamado Enoque. Olha o Enoque primeiro e o Enoque sétimo. Enoque primeiro é da descendência de Caim, é o exaltado. O Enoque sétimo é o sétimo homem da descendência de Sete, que é o homem que anda com Deus. Ele também aparece na genealogia dos homens de fé, ou na lista dos homens de fé. Ele é aquele que anda com Deus. Para andar com Deus é preciso escutar a voz de Deus. Naquele tempo não havia Bíblia. E Deus falava e ele sabia que era com Deus. E ele andou tanto com Deus
E como disse a menininha numa forma muito interessante, a mãe perguntou: o que foi que o professor disse lá na escola dominical? O que foi o assunto hoje? Foi a vida de Enoque. O que foi que ela disse? Ela disse que Enoque andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, e ele estava tão longe da casa dele mesmo que Deus disse: Enoque, vai ser tanto tempo para você voltar, fica comigo, entra na minha casa. Uma explicação tão simples, mas olha, já que está mais perto da minha do que da sua, fica comigo. E Enoque desapareceu, e ninguém sabe mais da história de Enoque. Ele era um homem que andava com Deus. Enoque, parece que esse cara aqui não construiu cidade. O outro teve uma cidade no nome dele, porque esse já andava em rumo da cidade que não tem fundamentos aqui na terra, cujos fundamentos são feitos por Deus. Era o homem que era peregrino, andava com Deus, confiava em Deus. E também Enoque não precisava guardar mazela no coração. As pessoas que são filhos daquele que é menor, que decresce, que cresce para baixo, que é como Jared, que vai descendo, como vai descendo. Crescimento espiritual é isso aqui, ó. Crescimento espiritual é isso aqui. Vocês estão me escutando? Estão ou não? Sim. Escutaram ou não? Aí eu sumi, vocês me ouviram. Agora lá na internet precisou fazer uma... Aonde está? Subiu. Desapareceu. Qual é dos três que estão lá na Bíblia? Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o mais parecido com Jesus? Abraão, Isaac e Jacó. Qual é que mais parece com Jesus? Isaac. Isaac é o mais parecido com Jesus. Ele tem um tipo da morte lá no sacrifício. Mas sabe como é que ele se parece mais com Jesus? É o que mais desaparece, é o mais sumido de todos, é o menos evidente. Ele não gosta. O caminho de Isaac é para dentro do poço. O trabalho dele é cavar poço e sumir. Cadê você, Isaac? Desaparecia. Jesus, quando fazia um milagre, a pessoa chegava perto e terminava o milagre, ele dizia: não conta para ninguém. Por favor, não gosta de evidência. Quem gosta de evidência, normalmente, é a pessoa que precisa ser aceita. Então ele precisa de evidência. Mas aquele que já foi aceito, não precisa ser mais do que isso. Então essa é uma caminhada que vai aparecendo. E depois de Enoque, ele teve Matusalém, o homem que viveu mais. E Matusalém teve Lameque, que é o poderoso, e que terminou em Noé. Então tem uma frase que faz o seguinte: o homem coletivo, Adão, teve a compensação num homem individual, que é a possessão do louvor na descida dedicada do homem ferido por um dardo de morte, até o poderoso repouso. São todos os nomes dos descendentes de Adão, de Sete. É um caminhar para baixo até o descanso. O descanso é o lugar da fé, que muita gente não entra. Por que que não entra? Porque não se perdoa. Até eu aceito que Deus me perdoa. Deus tem me perdoado.
mas eu não me perdoo. No jornal Uma Jornada de Oração, do livro Uma Jornada de Oração, diz assim: o pecador perdoado precisa aceitar e receber o perdão de Deus como algo incondicional. Quantas vezes Deus brada: eu já te perdoei. Não vais fazer o favor de permitir que eu abra a cortina daquele lindo aposento chamado perdoado? Um aposento cheio do doce aroma do perdão de Deus. Sua doçura é surpreendentemente agradável, não apenas às narinas, mas a todo o ser, saturado, inundado. Ele elimina completamente qualquer mau cheiro de remanescente de amargura, mas a reação fica por nossa conta. Uma jovem que fizera um aborto, casou-se depois e tentou por anos engravidar. Após testes e experimentos médicos exaustivos, a conclusão foi de que a gravidez era impossível. Nas profundezas do desespero, ela exclamou: matei o único bebê que jamais terei. Como é trágico a pessoa ser incapaz de aceitar o perdão de Deus, quando já houve profundo arrependimento. Como é triste não se conseguir caminhar de novo com Deus, no frescor do jardim, como uma pessoa perdoada. Deus não pode restaurar o pecador enquanto esse pecador não aceita o seu perdão. Meu querido genro Skip, me disse o seguinte outro dia: após Deus ter perdoado você, e você ter procurado perdoar o seu irmão, se você não puder perdoar a si mesmo, você estará colocando os seus padrões acima dos padrões de Deus. Se você é um perdoado por Deus e não consegue se perdoar por alguma coisa, o maior inimigo da restauração pode ser nós mesmos. A restauração completa pode vir ao pecador arrependido somente quando o ódio à sua própria pessoa e a existência por vezes paranoica forem trocadas pela aceitação incondicional e amorosa de Deus. Ouvi a viúva de um homem proeminente que, após ter pecado gravemente, se suicidara. Quando ele se arrependeu profundamente, os filhos e eu o perdoamos. A igreja o perdoou. Deus o havia perdoado, mas ele não conseguiu perdoar-se. É possível isso? Você sabe por que você e eu somos ranzinzas? Porque nós não acreditamos que o perdão de Deus seja tão profundo que nós somos capazes de nos perdoar. E ficamos pagando prestação de perdão. Tem tanta gente que vive retida no armazém da sua mente, tentando ressarcir aquilo que Deus já fez de uma maneira completa e pagou a conta. E nasceu aquele que é a compensação, que é o ressarcimento da ressurreição, e você fica ainda tentando, com este seu mau humor,
a viver uma vida insuportável e querer que os outros vivam esta vida com você. Um homem da Wall Street procurou um psiquiatra. E ele disse: eu ando muito irritado, muito nervoso, muito preocupado, muito tenso. O homem estava num processo depressivo grande. E o psiquiatra deu uma receita para ele, dizendo o seguinte: o senhor vai... Quantas horas o senhor trabalha por dia? Ele disse: 14 horas. O senhor não vai trabalhar mais 14 horas, o senhor vai trabalhar 8 horas. E durante 6 horas, eu quero, durante um mês, durante 6 horas, o senhor vai ficar sozinho em casa, sozinho, refletindo sobre a sua vida. Depois de um mês, o homem voltou. E ele disse: como é que o senhor está? Do mesmo jeito. Ele disse: como foram esses dias? Ele disse: eu chegava às 5 horas, eu saía do trabalho, ia para casa, eu ia para o meu escritório, eu pegava um livro de Thomas More, A Utopia, comecei a ler. Depois eu comecei a ler Os Pensamentos de Pascal. Depois eu li um pouco de Freud. Eu li um pouco de Sartre. Eu tocava piano lá no meu escritório. Eu tenho um piano de cauda. Eu tocava Debussy, eu tocava Chopin. O psiquiatra disse: para. O que foi que eu disse para o senhor? O senhor disse que era para eu trabalhar 6 horas, 8 horas, ir para casa e ficar aquelas 6 horas em casa. Não. Eu disse que eu queria que o senhor ficasse só. Eu não disse para o senhor ficar com Thomas More, nem com Sartre, nem com Freud, nem com Debussy. Eu disse que o senhor era para ficar só. Eu disse: o senhor é louco? Eu ficar sozinho comigo? Ele disse: se o senhor não consegue ficar sozinho com você, como é que o senhor quer que os outros vivam com você? Seu mal-humorado. Você já prestou atenção? Por que a multidão do mundo moderno não consegue ficar sozinha? E não consegue ficar no silêncio? Nós vivemos hoje numa época de barulho. Se não tiver uma televisão ligada dentro de casa, a pessoa está trabalhando e já liga um rádio, televisão, qualquer coisa para fazer barulho. Você não consegue ficar só. E não consegue ficar calado. Por quê? Tem culpa no cartório. Eu preciso criar condições para agitar a minha alma, porque eu não posso ficar. Eu não posso ficar mais nem um minuto com você. Sinto muito, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Vamos embora. E aí você sai correndo. Não dá mais para ficar. É uma agitação, é uma coisa. E isto reflete esta agonia de espírito. Esse texto que eu li aqui é de Evelyn Christensen, uma senhora que trabalha muito as emoções da falta de perdão. Tem um irmão aqui que disse assim: Glênio, eu comecei a olhar a minha vida nesses dias, você tem mexido com o problema do perdão, e eu comecei a descobrir as marcas da amargura que está dentro do meu ser. Por favor, não faça isso de você buscar saber. Os textos bíblicos que mostram duas verdades são as seguintes: sonda-me, ó Deus. Não tente você se sondar, senão você vai entrar em paranoia e vai inventar coisa que não tem nada a ver
Alguém hoje estava falando sobre a questão de usar a regressão. Olha, eu não entendo muito e não gosto de mexer nesse assunto de regressão ou de hipnose. Mas eu tenho um Deus que pode me revelar. Então, eu sei que algumas pedras foram jogadas no meu igapó. Quando você pega uma pedra grande e joga, bum, ela faz uma marola e depois de uns minutos aquilo passa, mas ela ficou lá dentro. Eu não sei como é que esse negócio consciente, subconsciente e inconsciente. Sei, mas que existe, existe. Não sei como é que funciona. Eu tenho um consciente que está lembrando, mas tem coisas que estão profundas. Eu tenho orado estes 2 salmos, o 139 e o 19. Então eu vou para um canto, pego a Bíblia e oro o salmo. Como é que é orar o salmo? É ler o salmo, meditar no salmo e usar as palavras do salmo como as palavras da sua oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Só tu sabes o que está lá dentro, escondido. Será que eu tenho algum caminho mau aí, e alguma amargura, e algum ressentimento contra alguém, que eu preciso perdoar, ou preciso ter consciência de que isso está fazendo mal? Por quê? Porque nós somos marcados por coisas que nós fizemos, ou por coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, ou por decisões equivocadas. Eu me lembro de uma pessoa que estava sofrendo muito, porque disse assim: pastor, eu casei com um homem errado. Foi uma decisão equivocada, e ela não se perdoava por ter casado com aquele homem errado. Então tem coisas na minha mente que eu não tenho consciência. E eu tenho lido e orado aquele outro Salmo 19, que diz assim: expurga-me, tu, daquelas coisas, daqueles fatos que me são ocultos, e da soberba, guarda o teu servo, para que ela não seja minha senhora. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Então as palavras da minha boca e o meditar do meu coração serão agradáveis a ti. Senhor, eu tenho vivido coisas, não tento futucar, mas de vez em quando faz assim, pula uma. Eu contei domingo passado que uma pulou, e ela pulou aqui, e eu digo, eu nem lembrava dela. Essa semana também já outra, essa eu não posso contar. Senhor, eu não quero ficar retido pelo carcereiro que me prende naquela prisão de José, mas também não quero ficar preso pelo copeiro mor, que se esqueceu de mim. O padeiro morreu, mas o copeiro mor, que foi resgatado para a casa de Faraó, esqueceu de mim. Eu fiquei mais 2 anos na cadeia por causa dele, e eu estou retido pela lembrança, aquele safado que eu adivinhei o sonho dele, eu interpretei o sonho dele, o cara já saiu, já está lá, e eu aqui na cadeia. Eu também não quero ficar preso pelas minhas lembranças. Quero viver na base do perdão. Perdoai-vos. Perdoai-vos. Tá? Uma moça muito bonita, uma vez veio conversar comigo, que ela estava muito frustrada. Ela disse assim, e ela agora
Estava fazendo um tratamento, porque ela tinha ficado obesa. Mas ela já estava no processo de emagrecimento. Eu disse, por que você ficou obesa? Ela disse, porque eu era muito bonita fisicamente. E por causa da minha beleza, eu fui abusada. E eu não me perdoo por ter sido abusada. Então eu queria ser feia. Eu queria ser gorda. Para ninguém olhar para mim. Tem gente que fica magoado porque nasceu feio. Agora já é o inverso. Ele é tão feio que ele não consegue se amar. E fica se martirizando. Será que a pessoa podia perdoar o erro de engenharia genética? E dizer, bem, eu sou uma pessoa especial e única. Muitas frustrações e muitas consequências de algo que está fora do nosso controle gera ressentimentos internos. Ressentimentos que nos mantêm presos, reféns de nossa memória. Ah, Jesus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Eu não me perdoo de ter casado com fulano, eu não me perdoo de ter vivido com fulano, eu não me perdoo de ter acontecido aquilo comigo, eu não me perdoo das escolhas que eu fiz. Pois é. Um dia desses eu vi minha esposa meio tristinha. Eu disse, bem feito. Para que você casou comigo? É isso mesmo, sofre, né? Bem feito. Olha como ela está ali olhando agora. Você escolhe algumas coisas que você tem que conviver para o resto da vida. E agora? Se perdoe por esse ato. Assim como Deus em Cristo lhe perdoou, perdoe também a você pelo ato de ter escolhido aquela coisa. E agora você pode amá-lo. Você pode experimentar um amor que transcende estes sentimentos mesquinhos e medíocres e miúdos, a ponto de ficarmos matando o outro no canto da unha. Assim como Deus em Cristo me perdoou, perdoai vós também. Depois de um culto numa igreja, uma moça vestindo calças bem esfarrapadas e blusa masculinizada, chegou para uma pregadora americana, Joyce, e disse, eu preciso falar com você porque eu odeio meu pai. E Joyce disse, vem aqui. Puxou ela num ponto, uma multidão grande, ficou com ela de costas para a multidão que estava saindo, e ela começou a contar. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai me engravidou. Eu abortei o meu filho. Depois, quando eu tinha 16 ou 17 anos, ele me engravidou outra vez. A criança nasceu, mas morreu 2 anos depois com deformações. Aos 20 anos de idade, ele me engravidou a terceira vez.
eu contei para minha mãe. E a minha mãe me chamou de todos os nomes que ela pôde chamar, porque é a negação. Eu não posso aceitar isso, então eu nego. E eu abortei a terceira vez. A quarta vez que ele me engravidou, eu fui para um projeto de recuperação de pessoas. E meu pai foi levado meu pai e minha mãe, e eles me expulsaram de casa. E eu odeio meu pai e minha mãe. E a Joyce disse: e eu também! Ela tomou um susto, porque todo mundo ficava simplesmente: eu também odeio. Não a pessoa deles, mas o que eles fizeram com você. Mas sabe o que demorou mais para essa moça entender? É que depois que ela entendeu o perdão de Deus, e ela perdoou os pais, ela não conseguia perdoar a si própria. Ela não conseguia se perdoar. E Joyce levou muito tempo com ela. E ela fez um tratamento. No dia que essa moça pôde experimentar o perdão de Deus dado a ela para que ela se perdoasse, toda aquela masculinidade que ela mantinha para se defender foi transformada numa feminilidade extraordinária, que um dos rapazes da igreja viu uma das moças mais bonitas que estava lá dentro, escondida numa figura depressiva para se defender dos abusos que ela havia sofrido. Você sabe por que muitas vezes nós andamos de cara fechada? Para espantar o outro, para o outro não se aproximar de nós, para nos esconder da nossa própria máscara, da nossa realidade interior que é feia, e nós não aceitamos, porque não temos tido o privilégio de conhecer o amor de Jesus Cristo, que é incondicional, e é o Deus que perdoa completamente, e não nos deixa sob júdice. No dia que a igreja puder experimentar e ser o lugar de acolhimento dos fracassados, essa igreja será o testemunho vivo da pessoa de Jesus Cristo. Não ter medo de fingir, fazer de conta que eu estou vivendo uma realidade hipócrita, mentirosa, falsa. Eu fui perdoado e sou perdoador. Eu fui perdoado incondicionalmente. Ele levou foi todos os meus pecados na cruz. Todos. E eu agora vou viver por quê? Vou ter que esconder por quê? Para mostrar que na coisa está. Não precisa. Eu gosto muito daquele pregador lá do Havaí, que fez um culto às 3 horas da madrugada para as prostitutas, para celebrar o aniversário de uma prostituta. E aí ele disse assim: esta é a igreja que acolhe prostitutas 3 horas da madrugada, para celebrar o aniversário dela, com bolo e parabéns para você, porque Jesus Cristo ressuscitou de madrugada, para libertar o homem da culpa e de uma vida hipócrita. Nós precisamos largar essa besteira de querer aparecer o que nós não somos, e chegar dizendo aqui: eu carregava 7 demônios, mas Ele tirou de mim os 7 demônios, e eu hoje sou uma Maria Madalena, não arrependida com a cara de mal lavada, mas uma Maria Madalena aceita incondicionalmente pela graça de Deus.
Sai da moita, rapaz. Sai da moita. Tira essa tanga hipócrita. Vem vestir a roupa do cordeiro. Quem aqui presta? Outro dia, quando eu vi alguém dizer assim, lá na primeira igreja, eu não gosto daquilo não, porque lá não exclui ninguém. Lá não exclui. Muito bem, vamos excluir as mulheres que estão grávidas. Porque a gente vê. Mas como é que pode excluir aqueles homens que adulteram no pensamento e nós não podemos ver? E Jesus botou no mesmo peso de igualdade. Como é que vamos fazer agora? Que hipocrisia é essa que eu pego a outra que está parindo e não pego o outro que está escondido? Vem com porcaria para cá, gente. E como é que vamos fazer com a língua comprida? Andar com um facão na mão aí, cortando língua? 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª Ele abomina. E qual é a 7ª? Qual é a 7ª? Aquele que faz contenda entre irmãos. 6 Ele abomina, 6 Ele aborrece, e a 7ª Ele abomina. E como é que eu vou fazer agora? Vai caçar macaco? E bem longe daqui. Vem com brincadeira. Reino de Deus é reino de restauração. É reino de aceitação. Aquela prostituta ou aquela adúltera que chegou lá na frente e todo mundo de pedra na mão, porque só sabemos carregar pedra. Está lá o rabi de uma cidadezinha inexpressiva sentado. E eu sou rabi, o que é que vamos fazer com essa mulher? Vamos apedrejar porque a lei manda. Então apedreja. Seja o primeiro aí, o sem pecado. E a turma foi, escorraçando. Ah, Jesus apoiou o adultério, apoiou conversa nenhuma. Ele apoiou uma mulher que precisava da graça. E escreveu no chão, enquanto aqueles idiotas estavam com pedra na mão. E aí depois ele vira e diz assim, cadê? Onde é que estão os seus acusadores? Cadê eu? Onde é que eles estão? Ninguém te condena? Nem eu tampouco. Vai. E não peques mais. Há um Deus de restauração. Há um Deus de acolhimento. Há um Deus de perdão. E Ele lhe perdoa, mas você não se perdoa. Eu não me perdoo. É por isso que você é chato. É por isso que eu sou chato. Mas Deus já abriu a porta. E disse, pode vir. Eu te acolho, eu te salvo, eu te liberto, eu lhe tiro a canga do seu pescoço. Eu sou o Deus de toda graça. Vamos dançar carnaval, vamos! Carnaval é bom, vai dançar carnaval. Eu quero dançar na presença de Deus, do Deus que me aceitou, do Deus que me acolheu, do Deus que lhe recebe, que lhe trata como o filho pródigo que vem e lhe dá um banquete, e põe em festa, e dança, e diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Eu creio no Evangelho. Creio mesmo. Creio na restauração do falido, do fracassado, do doente. Ele não está aqui hoje. Se eu estivesse aqui, aquele menininho ali na penitenciária daqui de Londrina. Eu não vi sua cara hoje aqui, bichinho.
Eu queria chamar ele aqui agora para contar para vocês o que é restauração de vida. Mas eu vou um dia desse chamar. Tudo deu errado na vida dele, mas tudo deu certo na vida dele. Porque onde está o erro, está a misericórdia de Deus, está a graça restauradora. Você pode sair daqui hoje abominando tudo que foi dito, se você é descendente da tribo de Levi. Se você é um descendente dos judaizantes, você vai sair daqui bufando de raiva. Mas se você for descendente da tribo de Judá, você vai sair daqui dando pulos de alegria, de saber que Siló se banhou de sangue para livrar você da condenação eterna. Depois você vai estudar quem é Siló. Viu? Eu deixo o capítulo para você estudar depois, 49 de Gênesis. Aí depois você vai estudar a tribo de Judá, o leãozinho e a leoa deitada, e o Deus da graça que restaura fracassados e que permite com que os filhos de Deus cantem como Davi, que não precisam viver mais com o tabernáculo fechado e com a arca trancada, e que ninguém podia entrar naquela arca, lá naquele lugar. Mas agora, como Davi colocou uma arca aberta, debaixo de uma tenda aberta, ele podia louvar a Deus e cantar dizendo: Ele já perdoou todos os meus pecados, não preciso esconder mais os meus pecados. Quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram e eu fiquei todo cheio de dores, minha alma se tornou um sequidão de estio, mas eu confessei os meus pecados porque a arca está aberta. Eu não precisei mais pedir o sumo sacerdote para confessar por mim, porque eu agora estou na presença de Deus. Você não entende isto? Você não entende que Deus lhe recebeu na sua casa? Sacerdócio, o tabernáculo de Davi é o lugar da libertação, é o lugar do louvor 24 horas por dia, é o lugar da alegria permanente. Não tem mais velado, não tem mais véu, não tem mais cobertura, tem aceitação. Estou perdoado e também me perdoo, dou o luxo de me perdoar. Fui perdoado, sou perdoador e me perdoo. Vamos mais para domingo? Vamos acelerar nesse negócio aí, porque Deus quer curar muita gente que está vivendo. Eu estou recebendo umas cartas aí pelo e-mail de gente que dizia assim: ó, estava refém, estava amarrado com cabresto curto. Porque se uma coisa que religião sabe fazer é botar o sujeito com o cabresto amarrado no pé do tronco, ele nem mexe. Mas aquele que se inclinou para nós, tirou o cabresto da nossa queixada e se inclinou para nós para nos alimentar e nos deu da sua graça para que nós não vivamos presos a nada. Tinha um pastor que estava lá nos Estados Unidos há alguns anos atrás, ele anda por aqui por perto, que ele costumava pegar os brasileiros que não tinham situação legalizada, e ele dizia assim: eu vou ser sua proteção, você tem que vir aqui e dar o dízimo aqui, você tem que vir aqui e trabalhar comigo. Se você não fizer isso, cuidado com a imigração lhe pega. E ele era o primeiro, quando o pobrezinho pisava errado, contar para a imigração, e a imigração mandava o bichinho embora. Você sabe como é que se chama isso? Falta de piedade.
Justão. Mas eu não vou contar tudo não, deixa, senão perde a graça. Reconhecer a falha, arrepender-se, receber o perdão de Deus, são atitudes fundamentais, propulsoras do mais autêntico cristianismo e da saúde espiritual. Mas há outra sobre a qual muito pouco se comenta. É aquela que fala sobre perdoar a si mesmo. Quantas vezes eu pedi o perdão de Deus e eu continuava me culpando. Nessas ocasiões andei tão decepcionado comigo mesmo, que cheguei a duvidar que o Pai houvesse me perdoado. Esse posicionamento acabava com a minha alegria, me secava e fazia com que eu confundisse essa sequidão com quebrantamento, minha sisudez com seriedade e a alegria dos meus irmãos com frivolidade. A principal causa disso tinha um nome: meu orgulho. Eu me achava grande coisa, e ao ver que não era, eu ficava decepcionado comigo mesmo. Daí para começar a julgar os outros era só um passo, pois se há algo que o ser humano adora, é se comparar com o outro e julgar o outro. Percebi com o tempo outra forma de me tornar um fariseu hipócrita. Além de não reconhecer o meu próprio pecado, foi não me perdoar realmente. Se eu não tiver fé no perdão de Deus, Ele não fará efeito algum para mim. E se não há nada pior do que duvidar da eficácia e da validade do sacrifício de Cristo, pois é da cruz que emana toda a graça e todo o perdão. Arrepender-me, pedir o perdão de Deus, não duvidar da remissão dos meus pecados, perdoar a mim mesmo. Esta foi a grande experiência que eu experimentei agora. Uma pessoa que mandou. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.